Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula 5 de revisão geral de programação em C. Eu sou o professor Clécio e nós vamos dar continuidade à nossa aula anterior. Muito bem, vimos sobre estruturas condicionais alinhadas, estruturas de comparação, né? Mas eu gostaria também de chamar a atenção para uma estrutura de comparação diferente, né? Que é o diferente. Em algumas linguagens de programação, o símbolo de diferente é o maior que e maior que juntinho assim. Em outras, o símbolo de diferente é exclamação igual. Esse aqui é o mesmo símbolo, tá? Da linguagem C, tá bom? É o símbolo do diferente. Assim também como o igual, né? Revisando que eu já falei sobre isso, é igual, para diferenciar do operador de atribuição, que é apenas um sinal de igual. Então, vamos fazer um pequeno teste rápido, né? Com duas variáveis aqui, né? Vou colocar aqui mais uma variável de novo, A e B, A sendo 3, né? E uma condicional para nos ajudar nesse entendimento. Então, se eu colocar se A diferente de B, printf prontinho. Aqui a gente está vendo claramente que A é diferente de B. Por quê? Porque B é 2 e A é 3. Certo? Opa, eu esqueci aqui a sintaxe, ó. Tá esperando aqui o perdão. Vamos lá. Rapaz, a saidinha é tão bonitinha, né? Ó. É esperado um parêntese, ó. Erro na função main, na função principal, esperado um parêntese antes do A. Eu ainda não tinha prestado atenção. É bem explicadinho, né, a saída. Então vamos lá. Faltou realmente, de fato, né? Então, ó, se A for diferente de B, imprima isso aqui na tela, certo? Agora sim ele vai imprimir, né? A gente dá um printf. Ó, sim, é diferente. Vamos botar um senão. Pessoal, eu vou colocar chaves, porque é mania minha, né? Toda vez que eu coloco um else, eu coloco um escopo de código. Para mim o código fica mais legível tanto para ler quanto para escrever, mas enfim. É como eu falei, se você vai escrever só uma instrução, não precisa do escopo de código, mas se colocar também não está errado. Então, dentro do meu else, né, que vai ser o contrário da minha condição aqui do meu if, eu vou colocar são iguais. E aí eu vou igualar aqui, vamos executar, ó, são iguais. Então, nessa nossa aula, que isso fique bem explícito, tá certo? Que o diferente em C é o exclamação B, tá bom? Vamos inverter aqui, né? Eu vou colocar igual aqui em cima e só trocar os textos aqui, né? Certinho? Vou executar novamente, ó, iguais, diferentes. Certinho? Então, esse é o operador de comparação entre as variáveis aqui. Para essa aula, deixa eu ver se eu estou lembrando de mais alguma coisa para explicar para vocês. Eu acredito que... Ah, lembrei. Pronto. Gente, são os operadores
de comparação e ou, que é as duas barrazinhas, né? Em C. Quando nós utilizamos uma estrutura condicional, na grande maioria das vezes, nós temos que pessoal, na grande maioria das vezes, quando utilizamos uma estrutura condicional, nós precisamos, às vezes, realizar uma comparação que envolve duas condições numa estrutura só, ou até mais do que isso. Como um exemplo, né? Como um exemplo prático, nós podemos ver isso, né? Então vamos fazer o seguinte: além de verificar, eu vou mudar aqui o operador, tá? Na verdade, eu vou usar só um, se A for maior do que zero, né? Os dois is comerciais, eles representam o I. E as duas barrazinhas representam ou, tá? Seria o and no inglês ou or. Pronto, falta só isso, né? Eu havia esquecido, aí a gente já pode passar para o próximo conteúdo. Então, como é que a gente faz? Em C, nós podemos criar, né, uma estrutura de código onde a gente pode avaliar mais de uma condição. Então, eu posso colocar aqui, ó, se A for maior que zero e, aí eu coloco os dois i's, esse mesmo A for menor que 18, opa, pronto. Aqui eu tô nessa situação, eu tô analisando duas condições, certo? É positivo e menor que 18. Então, eu posso colocar da seguinte maneira: ou eu posso avaliar se um público ainda é menor de idade, né? Ainda não atingiu a maioridade. Perceba que o 18 não está incluso, porque eu não coloquei menor ou igual, tá? Coloquei só menor que 18. Então ele vai avaliar esse meu A aqui. Vou até apagar o B aqui para vocês acompanharem o raciocínio direitinho, tá? Vou colocar aqui 12, por exemplo. Se não, vou colocar aqui, já pode ser preso. Não, isso aqui vai dar uma polêmica terrível, né? Então perceba, vamos tentar executar esse código para que essas duas condições em uma estrutura só sejam analisadas, tá? Vamos ver se vai acontecer, o que vai acontecer. Opa. Esperado um identificador, parênteses. Ah, sim. Ele avalia essa condição, mas avalia tudo isso dentro de uma única estrutura, tá? Pronto. Era isso. Vamos testar. Olha só, deu certo. Então, mas o que que tem nessa minha estrutura if? Veja bem, eu tenho uma condição do lado esquerdo e tenho uma outra condição do lado direito. O compilador na linguagem C aceita isso, porque eles estão conectados através de uma junção, né? Que é o e, seria o AND. Seria a mesma coisa de ter AND aqui, ó. Você nem se executa isso? Executa não, porque não faz parte da sintaxe C, né?
Certinho? Então, ele avalia tudo isso aqui. Porém, tem que ter o parênteses de forma mais externa, tornando tudo isso uma estrutura só. Ok? O que está sendo avaliado é a variávelzinha A, que contém o valor 12. Quando eu executo, ó, ele avalia. Vou alterar o valor 12 para 19. E executar novamente. Perceba que ele executou a saída de código dentro do else. Tá? Então, esse tipo de estrutura aqui, gente, ela também é aceita. Se eu colocar o ou, também vai ser aceito. Só vai mudar a lógica de raciocínio. Então, para a gente não perder a linha, dessa forma aqui, tá? Ó, vou colocar 11 e vou executar novamente. Entrou apenas na minha estrutura if. Tá certo, pessoal? Então, nessa aula, nós avaliamos e testamos mais uma vez as estruturas condicionais com os operadores de comparação e negação e as estruturas condicionais com mais de uma condição dentro da estrutura do meu if, tá bom? Usando o i comercial que representa o end. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.